O programa está muito especial porque tem Osmar Garrafa e ele, Chico Lang, para começar falando com vocês aí de casa sobre seleção brasileira. Pois é, vem cá habitar na câmera 2 comigo. Com várias novidades e sem algumas estrelas, entre elas o craque Neymar, o técnico Tite divulgou nesta manhã a lista dos convocados para 2 amistosos que acontecerão em junho, mês dos nossos aniversários aqui em Melbourne, na Austrália, contra Argentina e Austrália. Acompanhe como foi a convocação. Goleiros: Diego Alves do Valência, Everton, Atlético Paranaense e Ederson do Benfica. Laterais: Alexandro da Juventus, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Rafinha do Bayern de Munique. Zagueiros: Davi Luiz do Chelsea, Gil do Shandong Luneng, Gemerson do Mônaco, Rodrigo Caio do São Paulo e Thiago Silva do Paris Saint-Germain. Meias: Fernandinho do Manchester City, Juliano do Zenit, Lucas Lima do Santos, Paulinho do Guangzhou Evergrande, Felipe Coutinho do Liverpool, Renato Augusto do Beijing Guan, Rodriguinho do Corinthians e William do Chelsea. Atacantes: Diego Souza do Sport, Douglas Costa do Bayern de Munique, Gabriel Jesus do Manchester City e Tyson do Shakhtar Donetsk. As novidades: o Rafinha não tinha sido convocado, a gente acrescenta, é um jogador que tem 135 jogos, campeão alemão. Gemerson, um jogador que foi seleção do campeonato 2015, campeão francês, semifinalista da Champions. Nós estivemos acompanhando em loco o seu desempenho, né? Tem todas as credenciais para estar nesse aspecto. O outro jogador que tu colocou, Rodriguinho, na apresentação no jogo que nós tivemos, foi um dos destaques contra a Colômbia, foi um dos destaques do Campeonato Paulista. Queria que você falasse um pouquinho da convocação do Rodrigo Caio. O critério que você utilizou foi somente técnico ou o fair play no lance com o Jô foi levado em consideração de alguma maneira? Honestidade é importante para você na sua seleção? Honestidade é importante em qualquer setor da vida, em qualquer local do mundo. Não é nenhuma... Ele é no tribunal, ou ele é no cantinho ali do joguinho de pedra, ele é igual. Ele teve técnico e ele teve de conduta. São as duas coisas que pesam. Ele é a conduta do seu atleta, mas ele é fundamentalmente também no seu desempenho técnico. Grande Olimpíada e um dos destaques. Jogo contra a Colômbia, se nós colocarmos 3 jogadores de destaques individuais, e aí vou pegar vocês, pega Rodrigo Caio. Trouxe o merecimento da sua convocação técnica e de conduta. Nesse momento político terrível que a gente está passando, tem tido várias montagens com você com a faixa de presidente. Como é que você leva isso? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira com algo muito sério. E que eu não tenho um mínimo de condição de, talvez até de brincar com ela, porque é uma responsabilidade muito grande, mas vejo como uma brincadeira. Eu luto, eu torço e eu gostaria em todos os níveis, em todos os setores, de todas as formas, e primeiro na área do técnico, que não pensa todos nós que nós sejamos todos nós corretos, tal, que cada um assuma suas responsabilidades. Primeiro da área da nossa classe, assim como nós tenhamos também um pouquinho mais de estabilidade e que a Lei Caio Júnior ela possa vingar. Então, vou colocar em termos um pouquinho não corporativos, mas para que a gente possa delimitar parâmetros em relação à minha classe, mas que todos nós tenhamos a responsabilidade dos nossos atos. Que nós sejamos punidos quando fizer as coisas certas, elogiados se o for, que nós sejamos. Falo da minha classe e falo de mim. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Boa noite você em casa acompanhando a Gazeta Esportiva. Bom, seleção classificada para a Copa e agora é uma fase de experimentos. Foi bem o Tite ao dar descanso para os jogadores que vão terminar aí a temporada europeia, entre eles o Neymar e o Daniel Alves. Acho que é bem legal para que ele possa observar outros jogadores. Mas nessa lista de observação faço algumas ressalvas. Por exemplo, o Tyson, não me agrada o Tyson na seleção, não é jogador para a seleção brasileira. E nessa seleção, onde não são os titulares, o Dudu não pode ficar de fora.
Ele tem que observar o Dudu como titular. O Dudu tem que estar fazendo parte dessa relação. Até porque, como não estão os titulares, para ele observar mais de perto o Dudu. E a minha maior preocupação, o Davi Luiz, acho que ele fez muito bem de resgatar, já trouxe o Thiago, o Davi é um bom jogador, ele pode jogar tanto na zaga quanto no meio, acho que é um jogador que pode ser útil, ele resgata o Davi Luiz para a seleção brasileira. E a minha maior preocupação na seleção está no gol. Eu não confio no Alisson, entendo que o Alisson não é realmente o cara que pode ir como titular na Copa do Mundo, e tem aí o Diego e o Ederson, mas o Everton não dá. E outra coisa, na seleção brasileira, eu entendo que hoje 2 nomes nessa fase de experiência têm que constar na relação do Tite. O Cássio do Corinthians, que recuperou a grande forma, e o Fernando Praz do Palmeiras. Não vejo por que não o Praz. A seleção brasileira precisa de um cara experiente. Precisa de um cara experiente. O Praz viveu grande fase e está vivendo uma nova fase. Já que o momento é de experimento, acho que esses 2 nomes cairiam muito bem. Claro, nada contra Ederson, contra Diego Alves, mas o Everton do Atlético Paranaense, que me desculpe. No mais é isso, o Tite tem os seus acertos e os seus erros. E só para concluir, Chico, essa história da faixa de presidente, eu não encaro como brincadeira, não. Eu encaro que vale o alerta, porque o sentimento de nós brasileiros nesse momento é do que? Queremos aí pessoas que comandem o país de honestidade, de integridade, né, de conduta correta. E o Tite hoje, à frente da seleção brasileira, ele representa isso. Lógico que ninguém está querendo o Tite como presidente da República, não é isso. Mas é o símbolo, é a simbologia de honestidade que tem faltado muito no nosso país. Boa noite, Chicão. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos vocês. Eu também achei que o Tite foi injusto com o Cássio e com o Dudu, né, no Palmeiras, e também muito injusto com 2 centroavantes que estão muito melhor que o Diego Souza e que acabaram tendo nos últimos tempos um resgate em termos de carreira. Um deles é o Fred, que está jogando no Atlético Mineiro, está fazendo gol pro João. Bem lembrado, Fred. E o outro é o Jô. O Jô no Corinthians, eu não consigo hoje escalar o Corinthians sem o Jô. Quer dizer, e foi campeão.